Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor, e a partir de agora estarei louvando a Deus. Então peço que os irmãos meditem na letra desse hino. Um dia irá findar, um dia Jesus ouvindo eu Jesus chamar, respondei: estou, Senhor, a ti louvar. Louvado então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu ouvindo eu Jesus chamar, respondei: estou, Senhor, a ti louvar. Louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade Senhor Jesus, a todos aqueles que nos assistem. Eu quero, neste dia, estar meditando com todos uma palavra muito conhecida e que ela cabe muito bem para o dia de hoje, que é um dia especial. Que dia é hoje? Nós comemoramos o dia da Páscoa. Eu quero, neste momento, meditar alguns versículos da palavra de Deus para fazermos entender o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém? Está em Êxodo, capítulo de número 12, e o versículo de número 21 em diante. Eu quero estar lendo com vocês. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga das portas, e em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da casa até amanhã.
manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga das portas e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Esse texto, o qual nós lemos, vai fazer menção sobre a instituição da Páscoa. O que é Páscoa? O que significa Páscoa? O sentido literal da palavra significa pular por cima, ou passar por cima, ou poupar, ou pular além da marca. Por que surgiu esse nome Páscoa? Para que nós possamos entender, devemos ver o contexto da história. Deus estava ali tirando o seu povo da escravidão do Egito, o qual ficou escravo por um período de 430 anos. E no tempo certo, porque a Bíblia diz que tudo tem um propósito debaixo do céu. E no tempo certo, então, Deus liberta o seu povo da escravidão dos egípcios. Então ele levanta Moisés. E quando ele levanta Moisés, Moisés recebe o título de libertador do povo de Israel, ou o povo de Deus. Quando nós olhamos para, então, esse momento, é o ápice aonde Deus, com mãos fortes, está tirando o seu povo da escravidão do Egito. Para tanto, o Senhor quis mostrar o seu poder, enviando as 10 pragas no Egito. E essa última praga, que é a mortandade dos primogênitos de toda a terra do Egito, nós podemos observar então que Deus ele determina que essa seria a última praga, o qual o primogênito de cada casa seria morto. E o texto vai dizer que o anjo passaria então por cima de cada casa e levaria o primogênito daquela casa. Então Moisés, orientado por Deus, dá a orientação ao seu povo, qual nesse texto nós lemos, que o povo deveria separar no 10º dia do mês de Abibe um cordeiro, para que eles pudessem alimentar desse cordeiro. Mas o sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas. E quando o anjo, nós bem vemos que podemos titular como anjo da morte, quando o anjo passasse por cima de cada casa e visse o sangue nos umbrais da porta, então ele passaria por cima, ou seja, ele pulava aquela casa. Aí é que se dá a origem desta palavra Páscoa. E o que isso tem a ver para nós? O que isso tem a ver conosco? A Páscoa nos mostra que estava Deus tirando o seu povo da escravidão de Faraó e libertando o seu povo do Egito. O Egito ele tem um significado importante para nós. O Egito ele é tipo do mundo. E nós podemos observar que a Faraó ele tipifica o inimigo das nossas almas. Significa Satanás, o diabo. A Bíblia vai dizer que o diabo, o vosso adversário, ele brama como um leão,
ele andando ao nosso derredor, ele brama como um leão buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz que ele veio com o propósito de matar, roubar e a destruir. Mas também a Bíblia diz que Jesus Cristo ele veio para dar vida e vida com abundância. Havia necessidade de ter um Salvador, de ter um que pudesse resgatar-nos, como os evangelhos dizem, da nossa vã maneira de viver. Então o texto em Efésios capítulo 2 vai nos dizer que o apóstolo Paulo ele vai dizer para nós: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vai assim, vos vivificou, ou seja, nós estávamos mortos, e através de Cristo, através da sua graça, ele nos vivificou, ele nos deu vida. O texto aqui está falando, qual nós lemos em Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 21, vai nos mostrar que o anjo da morte passaria sobre todas as casas. Então, sobre todas as casas passaria o anjo da morte e levaria o primogênito de cada casa. E então, Deus ele determina que fosse passado o sangue daquele animal que fosse morto naquele dia, para que aquele anjo pulasse, ou seja, não houvesse a morte dos primogênitos. Qual é a lição que nós trazemos para nós? O que significa a Páscoa para nós? A Páscoa para nós é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Através do sangue de Jesus Cristo, Ele nos livrou, Ele nos livra da condenação eterna. Que esta palavra, quando nós falamos sobre Páscoa, faz-nos lembrar sempre do Antigo Testamento como sombra das coisas futuras. Mas hoje nós estamos vivendo a realidade. Enquanto aquele povo não tinha a revelação do verdadeiro sacrifício, o Cordeiro Pascual, hoje nós temos Cristo como o nosso verdadeiro sacrifício. Jesus Cristo ele foi o sacrifício como Cordeiro e ele também foi como ofertante, o sumo sacerdote. Ele ofereceu a si mesmo para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Que Deus em Cristo possa esclarecer a cada um de nós através desta palavra e nos revelar o verdadeiro sentimento da Páscoa. Qual é o verdadeiro sentimento da Páscoa para nós? Jesus Cristo sendo o nosso Cordeiro Pascual. Que Deus em Cristo venha abençoar as nossas vidas e eu quero orar com cada um de vocês neste momento. Quero convidar vocês a fechar os seus olhos e oremos nesse momento. Pai, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que entramos na Tua presença, porque foi através do sacrifício de Jesus Cristo que foi aberto para nós um novo e vivo caminho. Ou seja, Senhor, nós que estávamos separados de Deus através dos nossos pecados, o sacrifício de Cristo, aleluia, uniu-nos a Ti, Senhor. Conseguiu fazer com que nós tenhamos este novo e vivo caminho. Louvamos a Ti, Senhor, porque temos acesso ao trono da graça. Que esta palavra, Senhor, que em poucos minutos nós estivemos meditando, possa encontrar guarida nos corações daqueles que ouviram. Daqueles que nos assistem possam ter entendimento do verdadeiro sentido da Páscoa. Um cordeiro que foi imolado, que foi oferecido por todos nós lá na cruz do Calvário, qual foi derramado o seu sangue para nos remir de todos os nossos pecados e salvarmos da condenação eterna, da morte eterna. Senhor, nos ajuda a compreender o verdadeiro sentido da Páscoa, o qual o Senhor Jesus Cristo, na última celebração da Páscoa, Ele institui a Santa Ceia, a Eucaristia, o qual Ele coloca como Cordeiro Pascual.
E Ele nos diz que aquele que não come da sua carne e que não bebe do seu sangue não teria parte com Ele. Então nos abençoa, Senhor. Nos abençoa para que tenhamos entendimento do verdadeiro sentido da Páscoa. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Boa Páscoa a todos aqueles que nos assistem. O verdadeiro sentido da Páscoa, em nome de Jesus. Amém.